Gabriel, Luciana, Laisla, Adriele, Vitor. Então, gente, boa tarde, né? Nós estamos aqui no dia 9 de março de 2024, na nossa primeira videoaula, ou aula ao vivo, né? Da disciplina Análise de Demonstrações Financeiras, que está prevista no curso de Administração, Ciências Contábeis, Tecnólogo de Gestão Financeira, acho que de Processos Gerenciais também. Quem que é do curso de Contábeis aqui, dessa turminha aí? Alguém? Adriele, talvez? Vitor? Vitor Almeida, ok. Você quer falar alguma coisa? Ok. Gabriel também? Não, eu sou da economia. Economia? Então tem também na economia, porque eu não sei todas as matrizes de cor, não, viu, gente? E a turma, quando ela absorve, né, atende todos esses cursos, então a turma fica um pouquinho maior mesmo, tá? Bom, então a proposta hoje é já a gente adentrar dentro de algum conteúdo da disciplina, mas é bom a gente repassar o que vai ser estudado, né? Eu tô com uma tosse hoje, porque eu peguei uma água aqui. Desculpa. Então, vou abrir o PowerPoint, só um minutinho. Infelizmente, essas coisas vão ficar gravadas, né? A gente tossindo. Tô lembrando da época da pandemia, que a gente dava aula online e depois ficava com as tosses gravadas. Deixa eu localizar aqui. E o caderno didático, ele está disponível lá. Tem também algumas videoaulas gravadas pelo professor, me parece que é o professor José Mário que gravou, tá? Ele nem está na instituição mais e os direitos autorais acabam sendo liberados e a gente sempre mantém o material, que material bom, para que a gente vai excluir, né? Então, é interessante que a gente mantenha o material independentemente dessa situação. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Ué, eu, hein? Daqui a pouco você não conseguir abrir ele aqui. Espera aí só um minutinho. Tá ok, deixa eu dividir minha tela aqui, que fica mais fácil para eu enxergar vocês. É ruim a gente ficar sem enxergar o pessoal e abrir o material. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Pô, a tela cheia mesmo. Bom, e antes de mais nada, né, eu queria passar para vocês que na FUMEC hoje eu estou como coordenadora do curso Ciências Contábeis EAD e presencial, né? Também, o que é isso? Gerenciar janelas, permitir, ok. Também estou como coordenadora, está dando uns problemas aqui, vocês estão me vendo normal, tudo certinho? Estão vendo a minha tela, só para eu saber? Sim. O meu PowerPoint, está tranquilo aí? Tá, né? Ok. Então, estou como coordenadora do curso Ciências Contábeis Presencial, EAD. A partir desse semestre, eu estou coordenando também dois cursos na pós-graduação, de controladoria e também na área de estratégia de negócios. Entrei agora, né, para essa parte da pós-graduação. E já leciono na FUMEC desde o ano de 2002, né? Então, tem 24 anos que eu leciono na FUMEC, as disciplinas de contabilidade, contabilidade geral, as disciplinas de laboratório contábil, enfim. E agora eu assumi essa disciplina de análise de demonstrações financeiras, que é um conteúdo que faz parte da disciplina de contabilidade que eu leciono para administração, que é uma contabilidade gerencial. Então, ela está dentro do que eu já venho trabalhando, né? E é tão bonita essa disciplina, né? Porque é objeto daquilo que a gente espera que a contabilidade possa fazer por nós, né? Então, o insumo para a gente chegar à análise das demonstrações financeiras vem justamente da própria contabilidade, que nos auxilia nisso, né? Então, muito interessante, muito bonita. Eu não sei alguém que já trabalha nessa área,
mas a gente poder realmente utilizar dos conhecimentos dessa disciplina para nos orientar, né, nos guiar aí nos empreendimentos, nas empresas, enquanto gestores financeiros, enquanto administradores, isso é muito legal, muito bacana, né? Então, aqui, na nossa primeira videoaula, se tiver alguma pergunta, tá, gente? Vocês podem me acionar aí. É bom sempre a gente repassar o material que está lá. Eu gostaria de colocar assim, mas só que aí não fica, né, gente? Desculpa. Deixa eu fechar isso aqui que não tem nada a ver. Isso aqui é uma sugestão que vem da FUMEC Virtual, nem tem nada a ver isso aqui, deixa eu excluir. Então, nós temos aquele material de um caderno didático lá, que apresenta os 12 módulos de estudo da disciplina, né? Então, começa ali pela parte introdutória, o que é a disciplina, o que o conteúdo vai nos trazer como benefício, para quê, para tomada de decisão, quem que vai utilizar quais são os usuários, os stakeholders ali, que vão estar usando essas informações fornecidas pela contabilidade. Então, tem um aspecto introdutório, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é necessário e importante a gente entrar na parte sobre o balanço patrimonial e demonstração de resultado. É lógico que nós estamos falando de que as empresas, elas publicam, principalmente as do site da Bolsa de Valores, publicam seus relatórios, né? Algumas empresas menores, médias, limitadas ou SA, no caso das limitadas, que não publicam lá seus relatórios no site da Bolsa de Valores, não importa, todas poderão, né, ter os seus balanços patrimoniais, as suas demonstrações de resultado, assim como outros, né, demonstração de fluxo de caixa, a própria mutação do patrimônio líquido, que é um dos relatórios. Então, nós vamos falar sobre isso também, outras demonstrações, mas principalmente para o objeto dessa disciplina é vocês lembrarem, todo mundo aqui já estudou contabilidade ou está estudando essa disciplina sem ter feito contabilidade, gente? Porque como não tem pré-requisito estabelecido, às vezes a pessoa matricula fora da ordem, vamos chamar assim. Todos aqui estudaram contabilidade? Ainda que seja contabilidade básica. Gabriel, não? Já. Já? Já. Luciana, também? Já, mas há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, tá vendo? Então, quer dizer, em algum momento a gente precisa... Que engraçado, eu queria aumentar o volume. Vocês estão me escutando bem? Acho que é eu que não estou escutando vocês bem, né? Deixa eu ter que saber por que eu não estou. Está baixo, eu acho que está baixo. E por que apareceu? Ah, tá aqui, peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque eu estou com um ventilador ligado aqui, desculpa. Então, Luciana, o Gabriel, então, estudou, Laísla, né? É Laísla ou Laísla? Tem um acento no I. Laísla, Adriele, Vitor, vocês estudaram contabilidade? Ok, isso é muito importante. E por que eu quero pegar um gancho e mostrar para vocês a importância de relembrar da contabilidade? Porque nós vamos extrair dessas demonstrações as informações para que a gente consiga efetivamente trabalhar com os índices, né, com as análises, com as situações comparativas, tá? Então, as demonstrações mais importantes aqui para a gente vai ser o balanço e a demonstração de resultado, tá? Outras demonstrações eu vou comentar, mas nós nem vamos adentrar para saber se dali eu extraio alguma coisa, não, mas se quiserem, a gente pode entrar no site da Bolsa de Valores só para mostrar. Aliás, hoje eu vou acessar a B3 para mostrar para vocês, tá? Quem opera na Bolsa sabe isso que eu estou falando, que entrar, né, acessar o site da B3 para ter acesso àquelas informações, por exemplo, para acompanhar como que ela está no pregão, a Bolsa, o valor da ação, enfim, tá? Reprodução automática. Vocês estão enxergando meu material? Porque está dando toda hora uma mensagem que tem um erro. Não, né? Não sei por que está dando mensagem de erro. Bom, Adriele... Não, Adriele está aqui. Ok. Então, métodos de análise. Então, nós vamos ver ali quais são os métodos de análise que nós vamos utilizar.
Depois, nós temos lá análise horizontal e vertical. O nome já é super sugestivo, né? Porque se você for pensar em análise horizontal, eu estaria fazendo comparação entre um período e o outro, né? Até para nos orientar. É muito comum a gente perceber lá no site da B3, quando você pega assim, 2020, 2021, 2022, aí você vê efeitos da pandemia dentro desses dois colunados relatórios de 2020 e 2021, né? E isso nos orienta até, opa, qual evento diferente que nós podemos levar em consideração na nossa análise, né, de desempenho econômico e tudo mais. Depois, o vertical, nada mais que, ó, vertical, né, é analisar determinada conta em relação ao total, né? Será que eu tenho muitos, será que a empresa tem estratégia de manter muito estoque, né, de mercadoria em relação ao total dos ativos? Ou o imobilizado da empresa representa grande parte dos seus ativos em relação, por exemplo, ao fato dela ser uma indústria. Então, são questões que só de você olhar o relatório, você não precisa fazer cálculo nenhum, você já tira alguma ideia, né? Então, muito legal a gente trabalhar com essa questão de análise horizontal e vertical, e você faz os dois ao mesmo tempo ali. Quer dizer, tem sistemas que fazem isso para a gente de forma automática, mas é necessário que vocês busquem as fórmulas, apliquem as fórmulas, cheguem aos índices, que igual eu falei, calcular, até o computador calcula, mas a gente vai levantar esses índices, como que ele é calculado, quais são as fórmulas, o que eu utilizo desses relatórios contábeis para poder realmente apurar essas fórmulas, esses índices, né? E depois utilizá-los, o índice calculado, para a nossa tomada de decisão, ou então elaborar um relatório de análise completo, né? Depois nós temos índices de liquidez, esses índices são muito importantes, né? Aliás, quando a gente está diante de uma, para quem opera com isso, aquelas licitações públicas, né? De órgãos de governo que abrem ali editais de participação, de licitação, as empresas participarem com carta proposta, tem lá um edital determinando os índices que não podem ser inferior a 1, né? Ou tem que ser igual ou maior que 1, não pode ser inferior a 1. É um índice de liquidez, né? Então, eu estou diante de uma empresa que vai ter que mostrar sua solvência, né? Sua capacidade de pagamento. Então, é muito interessante esses índices de liquidez. Nós vamos estudar ali índice de liquidez imediata, corrente, seca, geral, né? E aí nós vamos também trabalhar aqui com os indicadores de endividamento, estrutura de capital. Quando eu pego um balanço patrimonial, eu já enxergo isso, né? Eu consigo ver isso de forma imediata, sem fazer nenhum cálculo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, acho que meu celular está dando alguma informação aqui. Deixa eu descer aqui para o próximo. Continuando aí os índices, os itens, né, de estudo. Os indicadores de lucratividade e rentabilidade. Quando eu falo em lucratividade e rentabilidade, já me remete ao DRE, né, que é a demonstração de resultado. Os livros falam muito em DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Porém, se a gente entra hoje no site da Bolsa de Valores, vocês vão perceber que está lá, demonstrações de resultado, pronto. E ali nós provavelmente vamos acessar demonstração de resultado do ano, né, do ano de 22, do ano de 21, de 20, de 23, as empresas ainda estão fechando, porque nós estamos ainda no mês de março, e a empresa precisa auditar o ano anterior até o quarto trimestre. Então, é comum a gente entrar no site da Bolsa de Valores e achar lá primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Ao fechar o quarto trimestre, eles consolidam e fecham um ano, tá? Então, muito interessante. Bom, aí nós vamos buscar esse relatório para trabalhar com os indicadores de lucratividade e rentabilidade. É lógico que aqui a gente está falando o seguinte, essa empresa é lucrativa, então eu posso calcular talvez a margem de contribuição dela, ou margem de contribuição bruta, ou margem de contribuição líquida, a empresa é lucrativa. Qual o lucro que era esperado? Era 10% da receita líquida? Era 20%, 15%? A empresa não apresenta nenhum desses percentuais aí esperado quando foi feito o estudo de viabilidade. Então, quando a gente fala assim, eu quero abrir uma empresa, mas os acionistas ou os sócios estabeleceram o seguinte, eu não abro uma empresa se ela não me der um retorno mínimo de 10%, né, de rentabilidade ali, de margem de contribuição líquida, ou mesmo
estabelecer também se ela tem margem de contribuição bruta e não tem líquida. Isso tudo vai ser estudado aí, vão ser itens estudados ao longo do caderno didático, da matéria. Eu estou seguindo o caderno didático, eu acho que fica mais fácil a prova, né? A estrutura das atividades, fica mais seguro. Mas se a gente tiver algum assunto para trazer, fiquem à vontade, a gente tenta trabalhar junto aqui, tá? E depois nós temos as demonstrações de fluxo de caixa, aí nós vamos ver ali a questão do fluxo de caixa direto, indireto. Talvez ele é mais complexo um pouco, então, para essa disciplina, algum ponto vai ser cobrado, mas só para vocês terem uma ideia, o fluxo de caixa direto e indireto, ele é visto na disciplina de contabilidade societária, lá no curso de Ciências Contábeis. Então, assim, tem que ter muita atenção para você entender, porque você começa a partir do lucro da empresa, fazer algumas adições ou exclusões de informações em relação a clientes a receber ou então fornecedores a pagar ali, para entender realmente a movimentação de caixa, por isso que chama fluxo de caixa, né? Tem muita gente que confunde esse fluxo de caixa financeiro daquela pessoa que trabalha com, por exemplo, contas a receber, contas a pagar, e precisa de controlar se ela precisa buscar recursos de capital de giro para pagar as dívidas naquele dia. Não é esse movimento financeiro, não, tá? Então, vamos lá. Índice de avaliações de ações, o que seria isso? Para vocês, para essa disciplina, não carece a gente entrar muito na questão contábil, mas eu não sei se vocês estão reparando, essa disciplina depende muito do que é processado, assimilado de conteúdo na contabilidade. Sem isso, você não consegue entender essa disciplina. Então, às vezes, o aluno está estudando administração, aí ele está lá estudando contabilidade, lá no terceiro período, fala, mas eu sou contador, eu sou administrador, eu não vou querer saber de contabilidade. Aí, na hora que ele começa a se deparar que ele vai atuar na área de finanças, ele começa a valorizar a contabilidade, né? Então, eu sou suspeita, porque né, minha formação é Ciências Contábeis, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, sempre lecionei essa disciplina básica de contabilidade, a outra geral, a de laboratório, que inclui ali as operações contábeis envolvendo sistema. Então, eu sou suspeita, né? Mas quando você fala, estou estudando gestão financeira, curso de administração, o que eu espero? Entender muito sobre contabilidade, principalmente para quem vai para a controladoria, que é pior ainda, né? Que é mais exigido ainda essa pessoa que ela busca conhecimento contábil aí. Então, quando eu penso em índices de avaliação de ação, no mínimo eu quero saber, peraí, o acionista, quanto que eu tenho de resultado líquido, né, da empresa por ação, né? Então, eu consigo fazer esse cálculo, né? Aí o sistema do POM vem trazer justamente essa questão de controlar a eficiência, a rentabilidade da empresa em relação aos ativos, em relação ao patrimônio líquido. Então, eu posso buscar um retorno operacional envolvendo o ativo, né? Qual é o giro desse ativo, como que a empresa tem retorno desses ativos. Então, nós precisamos entender, inclusive, relembrar na contabilidade o que seriam esses ativos. Então, nós temos ali diante de bens e direitos que a empresa dispõe como aplicações de recurso, né? E aí esses bens e direitos, eles estão ali no ativo capazes de gerar benefício econômico futuro, senão não era nem para ser um ativo. Nós temos até conceituação de ativo segundo os CPCs, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, porque é muito importante também para quem está aqui, somente contábeis, para entender que a contabilidade, a partir de 2008 para cá, ela passou por mudanças representativas, mudanças relevantes, quando o nosso modelo nacional de contabilidade se adequou às normas internacionais de contabilidade. Então, quando eu vejo qualquer livro de contabilidade de 2008 para trás, eu peço até para a pessoa tomar muito cuidado no consultar, porque nós tivemos várias alterações, né? Vários entendimentos, alterações de estrutura nas demonstrações, em alguns pontos. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, esse sistema do POM vai ser o último capítulo, nós vamos ver. Aí fala do lucro antes do imposto de renda e da depreciação, que é o famoso EBITDA, né? O que significa isso? É o sócio acionista pensar no lucro, tirando os efeitos, né,
das taxas, né? Ou seja, da movimentação financeira de receitas financeiras, despesas financeiras, depreciação, e aí a gente vai entender isso também, que a depreciação você não paga por ela, você reconhece, e aí faz reduzir o resultado. Aí o acionista ele fala assim, o sócio vai falar, eu quero entender meu lucro, mas eu não quero levar em consideração essas questões aí de depreciação que contabilmente tem que ser contabilizada. Então, o EBITDA é uma sigla em inglês que quer dizer Early Before Income Tax Depreciation Amortization, que nós temos depreciação, amortização, exaustão, dependendo ali do mobilizado, né, que a empresa está operando. Eu excluo todas essas questões e dou o resultado para esses acionistas, expurgando toda a parte financeira também. Por que financeira? Imaginem que, vamos dar um exemplo, a empresa aplica o dinheiro, né? E aí ela tem rendimento financeiro. Bom, se ela aplica um recurso e tem rendimento, apesar desse rendimento ele ser operacional, porque a empresa não vai deixar o dinheiro parado no banco sem render, a atividade fim dela não é viver de rendimentos, e sim de, por exemplo, trabalhar produzindo produto para vender, ou prestando um serviço, ou comprando e revendendo mercadoria. Então, a atividade que eu falo operacional dela, atividade fim do objeto social da empresa, é outro, mas ela não deixa o dinheiro para. Então, a gente entra com a receita financeira ou despesa financeira, caso ela esteja pegando, por exemplo, pegou lá um dinheiro emprestado no banco, aí vai ter juros incidentes sobre aquele empréstimo. Então, quando a gente junta as duas coisas, dinheiro aplicado e juros ou de pagamento a fornecedor atrasado, ou mesmo juros de empréstimo e tal, a gente vai ter um resultado financeiro que ele varia muito, ou pode deixar de existir caso a empresa não tenha nenhuma dessas situações, nem de aplicação financeira e nem de empréstimos ali feitos, né? Então, é necessário que a empresa também, esse sócio, entenda o que é esse EBITDA, tá bom? Então, esses são os itens que a gente vai abordar aqui, e aí a gente já começa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou passar aqui já para a primeira parte, né, já da introdução às demonstrações financeiras, que é o primeiro módulo da apostila lá, do caderno didático, tá bom? Então, qual que é o principal objetivo, se você for pensar? Pode falar, Gabriel. Eu estava vendo nas aulas, nos vídeos do outro professor. Eu não estou te escutando. Peraí que eu vou aumentar mais um pouco. Pode falar. Nas aulas do outro professor, ele estava explicando, e pelo que eu entendi, nessa matéria em si, a gente não vai trabalhar tanto com os valores da DRE e tudo mais, a gente vai mais analisar, né? Qual aula anterior que você teve? Não, eu esqueci o nome do professor, até que a senhora comentou que ele saiu da FUMEC, das videoaulas. Do Marco Aurélio? Isso. Mas qual a aula dele? O vídeo gravado, que fica no portal. Hã? O vídeo gravado que fica no portal. Gente, eu não estou te escutando, Gabriel, direito. Será que eu estou com problema? O vídeo? As videoaulas gravadas que ficam no portal dele, lá no aba. E as videoaulas dele têm a ver com isso? Com Tem, esse conteúdo? Mas sim, então, sim. não, peraí. Você assistiu às videoaulas desse professor? Isso, dessa matéria mesmo. Pois ele chama José Mário, né, não? Isso, José Mário, então, desculpa, Isso. confundi o nome. É só para me entender, por exemplo, na contabilidade a gente pega os valores das contas contábeis, faz todos Isso, eu aqueles vou cálculos. falar. Isso, eu vou Aqui a falar gente vai agora mais sobre analisar, né? isso. Vamos movimentar esses números, que são as contas contábeis, tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração de resultado. É isso que eu vou falar aqui agora, tá? Correto. Então, por exemplo, a contabilidade, o objetivo nas demonstrações financeiras é contar com a contabilidade para a gente ver a situação real, econômica e financeira da empresa. E aí vale a pena a gente parar e entender o que é a situação econômica e o que é uma situação financeira dentro de uma empresa. Então, para a gente ser subsidiados na hora de tomar uma decisão, eu preciso ter informação. Então, quem informa é a contabilidade. E aí, os relatórios que nós vamos trabalhar, praticamente, vou tirar isso aqui, praticamente são o quê? Balanço e demonstração de resultado. Então, o que é o balanço patrimonial? Vamos lá, só salientando aqui.
O balanço patrimonial, ele vai demonstrar a situação patrimonial financeira da empresa em um determinado momento. Então, o que eu estou vendo ali? Situação patrimonial de bens, direitos e obrigações. Financeira, porque ali eu tenho caixa, o banco, todas as informações de dados da empresa ali, tá? De bens e direitos. Então, vai estar nesse balanço patrimonial. Agora, vai ter também obrigações? Vai. Porque não adianta, né? Você tem que levar em consideração tudo que é movimentado pela empresa. E aí, a situação patrimonial, que é muito comum as pessoas acharem que patrimônio está atrelado só aos bens que a empresa tem. E não é isso. Quando você pensa em bens, você tem que também analisar se esses bens estão vinculados a algum tipo de dívida. Exemplo, você comprou uma máquina na empresa, pagou uma parte à vista e uma parte a prazo. Então, você concorda que nós vamos dever para um fornecedor de máquinas uma parte, e aí você não deixou de ter a máquina está funcionando, só que você não pagou por ela ainda toda, você deu só uma entrada. Então, quando você pensa em patrimônio, você tem que pensar de forma conjunta, porque também não adianta você ter um patrimônio, um bem, né, e de repente ter mais dívida do que bens. Se você tiver mais bens do que dívida, ok, você vai ter uma situação líquida, patrimonial líquida, ótima, boa, pelo menos positiva. Ótima não digo, mas pelo menos positiva. Mas se você fala para mim assim, não, a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. Então, significa que ela tem um patrimônio líquido negativo. É como se a situação líquida dela não é de riqueza. Não é de pobreza, não, tá, gente? É situação líquida negativa, de passivo a descoberto. Nós vamos poder comentar isso depois. Mas então, o balanço patrimonial é um dos relatórios que nós vamos aprender, aí eu vou mostrar a estrutura dele aqui, e a demonstração de resultado, por quê? Eu vejo a situação econômica da empresa, se ela deu lucro, se ela deu prejuízo. Porque tem empresa, gente, que está sem lucro, mas tem dinheiro. Vocês conseguem entender isso? Uma empresa não ter lucro, mas ter dinheiro? Ou ela ter muito lucro e não ter dinheiro, ou ter dinheiro e não ter lucro. Isso pode acontecer, tá? E aí, por quê? Nós temos um princípio da competência, lá um dos princípios da contabilidade, que fala que a gente tem que registrar a movimentação da empresa em termos de receita, vendas, né? Despesa e custo, independentemente de estar pagando por elas ou recebendo, né? Pagando pelas despesas e custos ou recebendo pelas receitas. Isso faz com que a gente apure resultado econômico favorável e o nosso direito a receber está lá, no caixa. O fluxo de caixa mostra isso também, tá? Então, o balanço patrimonial é um dos relatórios, nós vamos extrair dali informações para calcular esses índices que eu acabei de comentar anteriormente. E a demonstração de resultado também tem ali contas contábeis que nós vamos utilizar para... Então, com o balanço, eu consigo ver a estrutura de capital da empresa, eu consigo ver a liquidez da empresa, e na demonstração de resultado eu consigo, por exemplo, ver a rentabilidade, a margem de contribuição. Então, esses dois relatórios são os relatórios que nós vamos estudar, pelo menos entendê-los de forma mais pontual, para que a gente consiga levantar os dados, né? Então, por exemplo, a demonstração de resultado. Eu vou ter uma demonstração mensal, trimestral, anual. Agora, e o balanço? Não existe, de jeito nenhum, a possibilidade de você dizer assim, eu fecho o balanço mensalmente? Não, eu posso levantar o balanço mensalmente, tá? Levantar o balanço trimestralmente. E a demonstração de resultado, eu apuro o lucro ou o prejuízo mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente, tá bom? Por que isso? Porque balanço patrimonial, gente, só para vocês entenderem como que funciona. A empresa foi constituída esse mês, 1º de março, por exemplo. Hoje nós estamos no dia 9. Então, a empresa já comprou, já integralizou capital, teve um monte de coisas acontecendo ali. O que eu posso fazer? Hoje, dia 9, eu posso ter um balanço dessa empresa? Posso. Eu vou ter um retrato acumulado do dia que ela nasceu, surgiu a empresa, até hoje. Então, se a empresa tem 30 anos, eu tenho um balanço levantado hoje com base na informação de 30 anos atrás, acumulada, né? Ali acontecendo, aumentando ou diminuindo riqueza, aumentando ou diminuindo dívida, aumentando ou diminuindo bens. Vai depender de como que a empresa funcionou. Que é lógico,
Você fala assim, vou começar uma empresa com 1 milhão de capital, 1 milhão de reais. Eu posso ter, então, uma empresa com 1 milhão de reais e, de repente, chega ao final do 5º ano de vida dela, o patrimônio dela não está 1 milhão mais. Tá? O patrimônio dela agora é 800. Por quê? Porque ela teve que reconhecer que ela teve vários prejuízos depois desses anos. Então, pode acontecer. Como pode acontecer o contrário. Ela iniciou com um patrimônio de 1 milhão e hoje ela está com 5 milhões, 10 milhões. E é esse o objetivo do analista, administrador financeiro, acompanhar. Tá? Então, esses 2 relatórios, nós vamos buscar informações ali. Então, quando você pensa em demonstração de resultados, você está pensando em situação econômica. Quando você pensa em balanço, você está pensando em situação patrimonial da empresa. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem até na apostila uma sequência lá informando sobre... Deixa eu diminuir aqui. Sobre que os eventos eles acontecem na empresa, então a contabilidade capta a informação, aí esses eventos são processados contabilmente, então hoje nós temos sistemas integrados de informação, aqueles ERPs, né? Enterprise Resource Planning, que é o sistema de gestão, sistema operacional de gestão, né? Ou seja, as informações são integradas, né? Você compra mercadoria, vai para o estoque, que vai para contas a pagar, que vai para a contabilidade, toda a informação é gerada ali. Então, o processo contábil ele acontece hoje usando a tecnologia, com eventos contábeis já parametrizados, ok? E coisa que antigamente era feita à mão. Então, o que eu preciso? Que aconteça todos os fatos na empresa, desde a integralização de capital, até uma compra de mercadoria, uma compra de imobilizado, um pagamento de dívida, uma contratação de empréstimo, tudo isso é processado pela contabilidade até gerar as demonstrações contábeis. Quando eu gero essa informação, eu consigo gerar dados para que seja possível acontecer isso que está acontecendo, né, com vocês, que é analisar, usar técnicas de análise para poder analisar os balanços aí, as demonstrações. Para quê? Para tomada de decisão. Então, sempre no final, eu estou transformando informação, transformando dados coletados da contabilidade para... eu coleto dados e transformo esses dados em informação para tomada de decisão. É isso que vocês têm que entender, né? É lógico que quando você tem um relatório já pronto pela contabilidade, fica mais fácil. Tem um programinha que você joga ali, os índices já saem para você prontinho, dentro dessas fórmulas todas que nós vamos estudar aqui. E aí, com os índices, você já descarta ou não. Falei agora mesmo sobre a questão da licitação pública. Você imagina, para entrar com a carta proposta para fornecer mercadorias e serviços para o órgão público, ele joga as suas informações, seu balanço no sistema, e aí fala lá, não, essa empresa está desclassificada da licitação, ela não vai participar, porque ela apresentou 2 índices ou 3 tipos de índices de liquidez menor que 1, então ela não vai participar. E isso é uma coisa que faz com que quem trabalha vendendo para o governo fiquem atentos à sua idoneidade financeira, sua capacidade de pagamento, a sua estrutura de capital, de endividamento. Então, é isso que é a proposta da disciplina, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, o que eu posso apresentar para vocês aqui? Um balanço... Deixa eu diminuir um tiquinho, peraí. Um modelinho aqui, simples, né? Um modelo de balanço patrimonial. É lógico que nada, longe de mim falar que isso aqui é um balanço que todas as empresas usam, que é desse jeito. Não, isso aqui é só um exemplo de um balanço patrimonial. E vocês podem perguntar de onde foi tirada essa informação. Todas as informações, quando elas são geradas, processadas na empresa, né? Desde, igual eu falei, da integralização de capital até a compra de imobilizado, pagamento de dívida e tudo, essas informações elas são acumuladas e são processadas, né? Registradas de acordo com a natureza, cada um dos fatos. Então, eu compro imobilizado, eu vou ver os imobilizados aqui embaixo. Ó, imobilizado. O que eu comprei? Móveis. Eu comprei imóveis. Nós compramos computadores. Nós compramos máquinas, se for uma indústria. Então, eu tenho o imobilizado.
Então, essa informação já aconteceu lá atrás e este momento eu estou com um balanço patrimonial levantado. Se alguém falar com você assim, me dê um balanço acumulado, esse termo não está correto, tá? Você pode ter uma demonstração de resultado acumulada em 3 meses, acumulada num ano, acumulada em 6 meses, mas o balanço, historicamente, por si só, ele já é acumulado, ele é levantado, a informação acumulada até hoje, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de eu falar assim, subir para cima e descer para baixo e falar que um balanço levantado, ele é acumulado. Ele já é uma história acumulada. É como se fosse um retrato atual, tá? Tanto de uma pessoa, quanto de uma paisagem, quanto de uma empresa. Você vai ver vários retratos dela, pior ou melhor, né? Então, a gente não vou tirar como base uma pessoa, porque a pessoa vai envelhecendo e aí a pessoa fala assim, envelheceu, ficou pior. Não, é a mudança que houve de um retrato agora para depois, tá? Se ela está evoluindo ou não, é isso que nós temos que fazer, aprender a ver se ela cresceu ou não, tá? Então, esse aqui eu estou com um balanço apenas de uma coluna, né? Lá na B3, no site da Bolsa de Valores, vocês vão ver colunado em 3, 2022, 21 e 20, justamente para a gente trabalhar, inclusive, com comparação horizontal, né? E aí vocês vão ver a estrutura, por exemplo, ativo circulante, ativo não circulante. Aqui nós temos, é bom vocês já irem pensando nisso, que isso vai fazer falta na hora que a gente for falar de prazos médios de recebimento, pagamento, liquidez imediata, geral ou não, porque nós temos ativos circulantes, que são bens e direitos realizáveis no curto prazo, até 1 ano, ativos não circulantes, que são bens e direitos realizáveis a partir de 1 ano. Então, são as situações. Você pode ter uma aplicação financeira, por isso está aqui, ó, caixa equivalente caixa de curto prazo, uma aplicação para resgatar daqui 6 meses, 3 meses, ou uma aplicação que você só pode resgatar daqui 1 ano. Por quê? Porque senão você perde o rendimento alto que o banco te prometeu. Então, você tem uma aplicação de longo prazo, uma aplicação de curto prazo no circulante e a de longo prazo no não circulante. Então, eu tenho realizável de longo prazo, eu tenho um grupo de investimentos, que vai ser quando a empresa fala assim, vamos ser sócio de outra empresa. Então, nós temos capital ou ações em outra empresa. Então, esse é o grupo dos investimentos. Aí eu vou comprar imóvel, mas não é para usar. Né? Não vai funcionar a loja, não vai funcionar a fábrica, nós vamos comprar para especular o mercado e investir. Ele entra na parte de investimentos. Vou comprar obra de arte, vou comprar ouro, barras de ouro, sei lá. Então, nós vamos jogar aqui em investimentos. Que depois nós vamos entender que quando você compra algo para investir em ações, você está investindo em ações de outra empresa, você lembra do risco que você vai ver que é investimento. Quando você fala em aplicação, já não é investimento. Você fala assim, meu dinheiro está investido em aplicação de RDB. Não, seu dinheiro está aplicado no RDB, no CDB. Tá? Se está investido, ou está em ações ou em outra coisa. E investimento, geralmente, ele está atrelado a risco. Né? Porque o investimento é assim, quando você deixa um dinheiro parado na aplicação, o rendimento costuma ser baixo, mas por quê? Porque ele é firme, ele é conservador. Você vai ter um rendimento de poupança, você vai ter um rendimento, pode ser pouco, mas você vai ter e o seu capital está preservado, tá? Então, gente, isso nem está muito lá no conteúdo da apostila, não, mas é importante que vocês entendam, até mesmo para vocês pensarem o balanço subdividindo em grupos, de tal forma que você passe a entender isso, né? Então, investimento, participação no capital de outras empresas, a gente chama de participações incontroladas ou coligadas, né, do grupo empresarial. Imóveis não de uso, especulando no mercado, ok? Imobilizado, vai entrar os imóveis, computadores, máquinas, equipamentos, ferramentas, vai depender muito do que a empresa faz, né? A atividade operacional dela. Depois nós temos aqui o grupo do intangível, que aí entra marcas e patentes, softwares, né? Então, aqui, o grupo do intangível. O que é interessante vocês perceberem aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, vocês perceberem aqui, que quando eu levanto o balanço patrimonial, eu tenho a soma dos ativos, bens e direitos aqui, e depois eu tenho a soma dos passivos, circulante, não circulante, patrimônio líquido, tudo isso é passivo, tá?
Só que o passivo é assim, ou ele é exigível ou ele é não exigível. O passivo exigível, ele é passivo circulante e não circulante, que é o mesmo raciocínio do ativo circulante e não circulante. Quando eu penso em passivo circulante, eu estou pensando em dívidas vencíveis até 1 ano. Passivo não circulante, dívidas a vencer a partir de 1 ano. E o patrimônio líquido a gente considera como a riqueza líquida da empresa, e tudo isso é passivo. Tanto PL, patrimônio líquido, quanto passivo circulante e não circulante. Mas veja bem, quando eu falo em passivo circulante e não circulante, eu estou falando de uma dívida exigível. Por quê? Porque são terceiros que exigem da empresa, que estão exigindo que a empresa pague. Agora, os sócios e acionistas, o capital investido deles estão aqui no patrimônio líquido. Quando você abre uma empresa, você não fica ali o tempo todo virando para a empresa e falando assim, devolve meu dinheiro. Não, você apostou, você prometeu, você capitalizou, você integralizou o capital e não vai ficar ali pensando. A única coisa que você vai ficar é de olho nos dividendos, né? Rentabilidade do seu investimento, tá? Então, aqui, entender o balanço patrimonial é pensar em bens, direitos e obrigações. Ainda que essas obrigações estejam para com terceiros, fornecedores, funcionários, governo, através dos impostos, os bancos, através dos financiamentos e empréstimos, né? Ou então, seja os sócios, né? Que seja em relação à empresa vai fechar, os sócios vão retornar para si o capital investido. Lembrando que sócios também, além de ter salário, prolabore, né? Porque eles trabalham na empresa, alguns deles, eles também esperam receber dividendos aqui, ó, dividendos a pagar, que é parte do lucro que a empresa gerou e que os sócios vão receber, tá bom? Então, em termos de balanço patrimonial, para suprir a nossa forma de análise, nós vamos precisar observando pelo menos essa estrutura, ok? Depois, quando eu penso em DRE, que é a demonstração de resultado, ou simplesmente demonstrações de resultado, nós vamos buscar todas as informações relativas às receitas, vendas que ocorreram na empresa, as deduções de vendas, dos impostos que incidem sobre vendas. Aí, praticamente, se você entrar na B3 hoje, você vai ver a receita líquida, você não percebe mais a receita bruta. É uma das formas que mudou lá em 2008 para cá, que a gente informa a receita líquida, por quê? Porque não importa para o acionista ou para quem está analisando o lucro da empresa, que ela tenha pago esses impostos, não, porque uma vez faturou, incide os impostos, né? Senão a gente cairia naquela questão seguinte, eu vou ter uma empresa com caixa 2, não vendo tudo com nota, e vou simplesmente informar minhas vendas brutas sem impostos. Aí nós estamos falando de uma outra contabilidade que eu não conheço, que eu não faço e que não deveria se fazer, né? Então, o que acontece? Para analisar um balanço, é claro que a sua receita um dia foi bruta, incidiu impostos proporcionais àquela venda, então estão aqui o ICMS, o PIS, COFINS, uns impostos estaduais, federais, às vezes impostos municipais, né? Que é o ISS, por exemplo, e a gente tem a receita líquida. Então, uma coisa é você falar assim, vendi 549. Não, a minha receita é 408. Por quê? Eu já considerei os impostos que foram deduzidos ali, tá? E daí por diante eu começo a tirar os custos, né? Os custos de serviços prestados, o custo da mercadoria vendida. Começa a pensar nas despesas comerciais para deduzir. Começa a pensar nas despesas administrativas, ou mesmo nas receitas financeiras, despesas financeiras. Lembra que eu falei do EBITDA? Aqui, ó, eu estaria tirando essas informações de resultado financeiro, assim como tirar aqui, ó, das despesas administrativas e comerciais, a depreciação, por exemplo. E aí eu seria um resultado de EBITDA. Outra coisa é a gente chegar no resultado antes do imposto de renda, porque veja bem, imagina que a empresa não deu lucro e ela esteja enquadrada no lucro real, que ela pode estar enquadrada no presumido, simples, nacional ou lucro real. Aí eu chego aqui numa base de cálculo no lucro real, calculo o imposto de renda e a contribuição que a empresa deu lucro. Aí ela vai ter um resultado líquido, tá? Então, isso para quê? Para vocês entenderem que vendeu 549 mil bruto ou vendeu 408, já considerando qual é a minha margem de contribuição. Então, vou comparar meu lucro líquido de 76 com uma receita líquida de 408. Isso está ótimo,
né? Eu achei legal. Então, se a gente divide 70, vamos pôr 80 por 4, está dando quase 20% de lucro aí, tá? Eu fiz por alto aqui, tá, gente? Lógico que tem que fazer o cálculo. Então, vocês entenderam o porquê dos relatórios? Para que nós vamos utilizar esses relatórios? Aqui eu vou ver rentabilidade da empresa. Então, se eu sou dono da empresa, eu vou de cara pegar os 76 e dividir por 408 para saber, nossa, beleza, minha empresa está ótima. Né? E quando não, também, você vai chegar numa empresa, você vai falar assim, nossa, lucro, resultado operacional negativo, lucro, prejuízo, tá? Ah, mas era um prejuízo esperado? Sim, minha empresa acabou de ser constituída, ela está prospectando mercado, cliente, deixa ela ficar no prejuízo aí 2 anos, não tem problema, já era esperado. No estudo de viabilidade, sabíamos que a gente ficaria com prejuízo. Tá? Então, aqui, eu queria acessar o site da Bolsa de Valores, está faltando 5 minutinhos, e aí a gente vai, eu não sei se vai dar tempo, faltam alguns slides aqui, mas eu acho interessante eu deixar o acesso aqui, para justamente mostrar para vocês, para quem nunca entrou, alguém já entrou no site da B3? Alguém já entrou, já teve curiosidade? Empresas listadas, tá vendo aqui, ó? Aquele ali eu citei a Ambev. Vou colocar a Ambev mesmo, para a gente. E aí eu busco a Ambev e vou lá nos relatórios dela. Deixa eu puxar para cá. Ó, eu vou aqui em relatórios estruturados. Opa. Eu vou em relatórios estruturados. Lá eu coloquei mais ou menos o caminho, tá? E aí vocês vão... deixa eu ver aqui. Relatórios sobre a empresa, relatórios estruturados, tá? Geralmente aparece também o release, ou então relação com o investidor, relação com stakeholders, né? Aí você entra ali, ó, e busca as informações. Aqui está aparecendo 2024, mas nós vamos colocar 2023, e o 2023 está mostrando o relatório de 2022, porque o 24, igual eu expliquei, ainda não fechou. Né? Aí eu vou aqui, ó, demonstrações padronizadas. Quando eu entro aqui, eu já caio direto na demonstração de resultado. Tá vendo aqui, ó, demonstração de resultado. Só para vocês terem uma curiosidade aí, a Ambev, em 2022, ela faturou, porque aqui é milhares de reais, tá? Ela faturou 79 bilhões 708 milhões de reais, ok? E o lucro da Ambev, resultado dela, líquido, tá? Foi um resultado de 14 bilhões 891 milhões de reais de lucro em 2022. E vocês podem estar achando aí, aumentou, né? Na pandemia, 2020, 2021, ele era um pouco menor, tá? Era 11 bilhões e depois 11, não, quase 12 bilhões e em 2021, 13 bilhões. E aí, o que eu penso, né, a respeito? Se vocês estão diante de um relatório que foi, primeiro, auditado pelas empresas de auditoria independente, que é obrigado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e essas empresas puderam publicar suas informações no site da Bolsa de Valores, publicaram de acordo com a conformidade, confiabilidade, compliance, tá? E aí, o que essa empresa faz? Ela traz para o acionista e para os gestores a confiança de que esse número é verdadeiro. Você pode confiar, que você pode investir nessa empresa, tudo ok, não tem problema. Vai acontecer um problema ou outro? Vai, né? Que passou batido ali, às vezes, numa auditoria independente, alguém errou, ou foi má fé também, talvez seja isso. Mas, bom, eu estou aqui no exemplo de uma demonstração de resultado, não estou? Vendeu X e lucro tal. E os custos de despesa estão aí, né? Por isso que estão aparecendo negativos, tá vendo aqui? Ó, despesa com vendas, custo, olha lá, custo de bens e serviços vendidos, ou seja, o custo de produção. A Ambev praticamente atua na área de produção de bebidas, né? Mas se eu quiser o balanço patrimonial, posso? Posso. Então, vamos ver lá. O ativo total da empresa Ambev, ou seja, eu saí daquele modelinho simplesinho que eu mostrei para vocês, para um modelo amplo lá do site da Bolsa de Valores. Então, eu tenho a Ambev com um capital, uma estrutura de capital, um tamanho, né, de patrimônio, olha bem, de 137 bilhões 958 milhões de reais, tá? Aí você fala,
será que essa empresa tem mais capital próprio ou mais capital de terceiros? Ou seja, eu vou lá naquele balanço e vejo, tem mais dívida com terceiros ou mais patrimônio líquido? Então, quando eu desço aqui, ó, e vejo os passivos dessa empresa, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Ah, não, porque eu tenho que subir aqui e clicar lá em cima e ver o outro grupo. Aqui, ó. Balanço patrimonial ativo e balanço patrimonial passivo. A soma do patrimônio líquido e do passivo, circulante e não circulante, aqui, ó, passivo circulante, 40 bilhões. Passivo não circulante, vamos pegar ele aqui, que é dívida de longo, 14 bilhões. Então, eu pego ali 14 bilhões mais 50 bilhões, 40 bilhões, vai dar quase que 55 bilhões. Então, significa que num patrimônio de 137 bilhões de reais, 54 é com terceiros. É recurso de terceiros na empresa, então vamos entender, recurso de terceiros na empresa, para que ela consiga manter essas aplicações de recursos de ativos de 137 bilhões, tá bom? E aí, com isso, eu chego à conclusão de que essa empresa tem um patrimônio líquido, né? Uma riqueza líquida, vamos chegar lá. Cadê o patrimônio líquido dela? Só um minutinho para encerrar, tá, gente? Porque está acabando a aula e que vocês devem ter outra, né? Só mostrar o PL aqui dela. Patrimônio líquido consolidado, 83 bilhões, tá? Então, ela tem, dentro de um patrimônio de 137 bilhões, ela tem 83 bilhões de riqueza líquida. Então, a curiosidade que eu teria para vocês até aqui, neste momento, é falar que se você quiser informação pública, é entrar no site da Bolsa de Valores, porque essas empresas são sociedade anônima, de capital aberto, publicam suas demonstrações contábeis lá, tá? Aí a gente fala na próxima aula, essa parte aqui da metodologia de análise, tá? Para olhar a situação financeira, econômica, enfim, ok? Eu preciso encerrar, né? Porque tem gente que vai ter outra aula, Luciana, Adriele, e eu daqui a pouco tenho outro também. Vocês têm alguma pergunta para eu encerrar? Professora, uma consulta em relação à avaliação. No ano passado ela não foi presencial, né? Esse ano você já tem essa informação? Não tenho. Eu prefiro que vocês tirem essa dúvida com a coordenadora da FUMEC virtual mesmo. E se você conseguir mandar um e-mail para lá, e é lógico que ela vai nos avisar, com certeza, quando isso for definido, tá? Mas, assim, eu não posso confirmar que ela não vai ser. Em tese, as provas, elas são presenciais, mas eu sei que teve gente que na capacitação perguntou, que estava ingressando na FUMEC agora, que ela só fez matrícula, que alguém informou que seria online, aí eu não sei. E não sei também te dizer, assim, quem teria direito de fazer prova online e quem não teria. Por exemplo, imagina que você foi transferida para os Estados Unidos e está trabalhando lá. Aí você tem que fazer a prova. Se você não gastar 5 mil reais de passagem para vir fazer uma prova, né? Num dia, numa manhã, aí talvez pudesse vir uma declaração da empresa, mas eu não sei te falar isso, eu não posso assegurar que isso vai acontecer, tá bom? Tá. Porque eu não moro em Belo Horizonte e só para saber mesmo, mas de qualquer forma eu já vou planejando para dar. Mas Beleza, já vai obrigada. perguntando para você se preparar, tá bom? Tá Então, joia, obrigada. gente, muito obrigada, Adriele, bom final de semana, viu? Tchau. Tchau, bom final de semana. Você também.